O mercado de trabalho, assunto de hoje, é tipicamente caracterizado por relações de médio e longo prazo. Demora para uma empresa achar um outro profissional se o profissional vai embora. Demora para uma pessoa achar um outro emprego quando perde o emprego. Salários demoram para ajustar por uma variedade de motivos. Então, por causa desses motivos todos, um modelo de oferta e demanda não capta tudo que a gente gostaria de captar para falar sobre o mercado de trabalho. Capta só uma parte. Ainda assim, o modelo de oferta e demanda é bastante útil para a gente falar sobre muitas coisas que a gente vê no mercado de trabalho. Por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Esse é um gráfico de um artigo bastante conhecido do Gregory Clark. Ele está mostrando a evolução dos salários no Reino Unido dos trabalhadores de renda mais baixa desde 1200 até hoje. É difícil construir um gráfico desse, você precisa de dados e precisa de hipóteses, porque a gente pode até conseguir enxergar quantos trabalhadores numa certa região que fazem algum tipo de coisa estão recebendo em algum momento. Mas para comparar a renda das pessoas em 1300 e 1700 no ano 2000, a gente precisa saber quanto custam as coisas. Não é uma tarefa simples, mas a gente vai pegar esse gráfico e vai tentar entender, bom, o que está acontecendo aqui? E a gente vai tentar entender isso com um gráfico de oferta e demanda. A gente não vai falar só desse gráfico, vai falar de outras coisas, mas a gente consegue, então, entender o que está acontecendo aqui? Com um modelo simples? Vamos lá. Tem uma coisa interessante acontecendo aqui, né? Os salários parecem dar uma subida legal aqui, depois voltam, e de repente, então, como é que seria um modelo simples de oferta e demanda para a gente usar para o mercado de trabalho? Bom, a gente vai ter o salário no eixo dos preços e a quantidade de pessoas trabalhando aqui no eixo das quantidades. E a gente pode usar esse modelo para falar de muitas coisas. Pode falar sobre, por exemplo, os músicos que tocam em bares em São Paulo. Então, quanto que está recebendo por noite, quanto que ele recebe para tocar num bar, quanta gente está trabalhando fazendo isso. A gente pode usar isso para falar, isso é o mercado de trabalho para trabalhadores com curso superior no estado de São Paulo. Todas essas agregações são simplificações. A gente pode usar categorias mais ou menos agregadas. A gente sempre vai estar simplificando, mas a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa quando a gente está olhando para um gráfico de oferta e demanda para falar disso. Então, o que é oferta e o que é demanda nesse caso? A oferta é quantas pessoas estão dispostas a trabalhar, é uma curva que diz quantas pessoas estão dispostas a trabalhar naquele mercado a um dado salário. Por exemplo, aqui, se o salário é mais baixo, tem menos gente querendo esse trabalho. Vamos subindo o trabalho, mais gente está querendo trabalhar dessa maneira. Aí a oferta pode ser mais inclinada ou menos inclinada. Por exemplo, a oferta de músicos para tocar nos bares em São Paulo provavelmente tem uma inclinação razoável. Se a gente está pagando pouco, aí vai ter menos gente trabalhando fazendo, as pessoas vão escolher fazer outras coisas, dar aula, trabalhar como professor de economia, sei lá. E aí, se o salário sobe, as pessoas vão resolver trabalhar mais como músico para tocar nos bares. Por outro lado, se a gente pega, por exemplo, oferta de trabalho de pessoas que não completaram o ensino médio em São Paulo. As pessoas meio que têm que trabalhar, então, se o salário é baixo ou alto, não vai fazer muita diferença. Quando a gente fala, não, o salário está baixo demais, não vou fazer nada. Essa escolha não está muito lá. Então, essa curva de oferta para um mercado mais agregado acaba sendo mais próxima de uma curva vertical. Faz sentido, né? Então, isso vem do quê? Vem das pessoas. As pessoas que estão querendo decidir se elas vão trabalhar, no mercado formal, numa certa ocupação, como músico. E a demanda vem de quem? A demanda vem das empresas querendo contratar. E as empresas vão querer contratar dependendo de quão produtivo é e de uma série de coisas. Dos impostos, de quão bem elas estão no mercado, se as pessoas estão gostando de comprar o produto delas, essas coisas todas. Então, se o salário é alto, as empresas estão dispostas a contratar menos pessoas em geral, mantendo fixo todo o resto.
O salário é baixo, vale a pena contratar mais gente e vender mais. De novo, essa demanda pode ser mais inclinada ou menos inclinada, isso vai depender de uma série de fatores, a gente pode discutir isso para cada aplicação em particular. Uma coisa legal de notar, uma coisa importante de ver aqui é que o que acontece se a produtividade do trabalho aumenta? Se a produtividade do trabalho aumenta, o profissional que eu vou contratar vai conseguir gerar mais receita para mim. Então, eu quero contratar mais a um dado salário. Ou, se o salário aumenta, ainda assim eu estou disposto a contratar um pouco mais. Então, essa curva vai se deslocando para a produtividade. Fez sentido? Então, vamos falar aqui do nosso gráfico de novo. Vamos falar antes daqui, dessa parte aqui. O que está acontecendo aqui? Não parece muito, porque como o salário sobe tanto aqui depois do século XIX para adiante, parece pouco, mas veja, aqui está o zero. Então, a renda aqui, meados do século XV, vai ser bem maior do que a renda 100 anos antes, 100 anos depois. O que está acontecendo? Na verdade, esse aumento dos salários é o resultado de uma grande tragédia, que a gente pode tentar olhar no nosso gráfico de oferta e demanda. Então, vamos pensar que as pessoas têm que trabalhar, isso aqui é um gráfico de trabalhadores de renda mais baixa, aqui está a curva de oferta, aqui está a curva de demanda pelo trabalho deles, na agricultura ou na construção. E o que acontece nessa época aqui que eu estou mostrando? O que acontece nessa época aqui? Acontece a peste negra. Acontece que muita gente morre. Uma fração substancial da população. Quando a gente fala que muita gente morre, se 0,5% das pessoas do país morrem, isso já é muita gente, 1%. Mas a gente está falando aqui de muito mais que isso. A gente está falando de uma fração da população grande o suficiente para, de fato, alterar a oferta de trabalho. Não era para a demanda ter mexido, não. Bom, e aí, o que acontece? Menos gente tem para trabalhar, vai ter menos gente trabalhando, muita gente morreu. Mas um efeito disso é que, de fato, vai subir a renda das pessoas. Você tem uma quantidade de terra, as técnicas disponíveis, e aí, quanto mais gente está disposta a trabalhar, menos cada trabalhador individual vai conseguir produzir. Se eu tenho uma quantidade dada de terra, uma quantidade de técnicas, ou uma qualidade das técnicas que eu tenho para usar, só que agora eu tenho muito menos gente, essa pessoa vai ser muito mais importante para a produção. Então, naturalmente, o dono da terra estaria disposto a pagar mais, ou a pessoa que ficar no campo vai conseguir uma produtividade maior, uma produção maior naquele pedaço de terra. Seja como for, a pessoa, para trabalhar na construção e alguma outra coisa, vai precisar de receber um salário maior, senão não vale a pena na terra. Então, um deslocamento na oferta de trabalho vai mexer no salário. Isso vale para esse caso de mercado como um todo, mas também vale para mercados particulares. Se a gente vai falando mercado ou de músicos, ou de contadores, ou de pessoa com baixa qualificação, todos esses mercados vão ter que respeitar vão ter que respeitar esse tipo de lógica. Tá legal. Tá. Então, vamos para exemplos menos sombrios agora, tá bom? Tem uma coisa que parece que é mais interessante acontecendo aqui. Aqui, a gente tem uma subida enorme nos salários depois da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai se dar mais ou menos por aqui, final do século XVIII na Inglaterra, isso aqui é dado em inglês, né? E aí, como é que a gente vai estar vendo? Ou como é que a gente pensa no efeito dos salários da Revolução Industrial? Bom, o que a gente está pensando na Revolução Industrial é assim. Antes, para fazer um produto, a gente precisava de muito trabalho humano. A coisa era feita de maneira que é artesanal para os padrões de hoje. Mais e mais essas coisas vão sendo produzidas com auxílio de mais máquinas, mais equipamentos. Então, uma pessoa consegue produzir muito mais. Antes a gente fazia a caneta em horas, agora a gente faz a caneta em 1 minuto. Isso significa que aquela pessoa trabalhando está mais produtiva, né? Claro. Se em 1 minuto a gente faz caneta, quão produtivo a gente não é? A gente é bastante produtivo. Então, isso tudo vai fazendo com que a demanda por trabalho vá se deslocando. As empresas estão dispostas a pagar mais.
Veja que importante, não é que elas querem pagar mais. Sabe o que? Ela tá mais produtiva, vamos pagar mais, que a gente está com vontade de dar dinheiro para os outros. Não é isso. Nesse gráfico de oferta e demanda, a gente sempre está assumindo que tem um tipo de concorrência. Então, se eu estou disposto a pagar mais e não tenho concorrência nenhuma, o preço não precisa mudar. Mas se eu estou disposto a pagar mais e os outros que concorrem comigo também, o salário vai acabar subindo. Então, a demanda vai subindo assim, eu tenho uma curva de oferta, naturalmente, o salário vai subindo à medida que as empresas vão ficando dispostas a pagar mais, porque uma empresa em particular vai querer pegar aquela pessoa trabalhando ali, mas aí outra está disposta a pagar mais, receber uma oferta. E importante aqui, o que está causando o deslocamento na demanda? O aumento na produtividade do trabalho. Legal. Então é assim, Revolução Industrial aumenta o salário. Bom, na verdade, se você olhar aqui, nessa parte aqui do gráfico, o salário demora um pouco para subir. Vamos botar o zoom no gráfico aqui, nessa parte. Aqui é basicamente o mesmo gráfico, são os mesmos dados, só que agora eu estou pegando um período bem menor, de apenas 100 anos. É dado legal, né? Então, veja, a gente devia estar esperando os salários subirem a partir daqui do 1780, talvez, né? Os salários começam a subir mesmo só aqui, a partir do começo do século XIX. E aqui, na verdade, tem uma disputa entre os historiadores. Tem gente que vai dizer que não, na verdade, demora mais ainda para subir, vai começar a subir aqui no 1800 e pouco. Mas acho que o que é mais ou menos acordado entre os historiadores que olham para esses dados e tentam fazer essas contas é que, olha, o salário vai começar a subir alguma hora aqui no século XIX, mas no final do século XVIII demora, não está subindo não, demora um pouco. Aí a gente depende do historiador e do método para ver onde começa a subir os salários. Como é que a gente pensa nisso? Bom, o que está acontecendo no final do século XVIII é que a oferta de trabalho para as indústrias parece mais ou menos assim. Por que essa parte aqui meio que quase horizontal? Porque nessa época tem muito trabalhador na terra, nas áreas rurais, ganhando muito pouco. Salário muito baixo. Essas pessoas estariam dispostas a ir para a cidade para trabalhar ganhando muito pouco, porque estão ganhando muito pouco, um pouquinhozinho a mais. Ah, tá bom, vamos. Então, o aumento na demanda, em princípio, vai fazer o quê? Vai fazer com que muita gente passe da terra, da agricultura, do meio rural, para a indústria. Então, aqui eu estou pensando na curva de oferta para as fábricas, na curva de oferta nas cidades. Veja, como é que eu penso nisso, então? Aqui tem muita gente ganhando pouco, disposta a migrar. A partir de um ponto, não tem mais tanta gente para migrar para a terra, então essa oferta fica mais vertical. Então, nesse começo, começa a ter um aumento na produtividade, as empresas estão dispostas a contratar gente. Legal, tem um caminhão, tem um buzilhão de gente que está disposta a trabalhar qualquer coisa, um pouquinho, mas vamos. Só que a demanda por trabalho continua subindo, porque a produtividade vai aumentando. E aí, em alguma hora, já não tem mais tanta gente para migrar. E alguma hora, o efeito passa a ficar mais importante nos salários. Então, o aumento da produtividade não vai ter muito mais efeito em migração, mas vai ter um efeito grande no salário das pessoas. E assim a gente vai vendo aquele aumento enorme no salário das pessoas a partir ali do começo do século XIX, de meados do século XIX. Um aumento que vai até hoje e não para de subir. Agora, vamos lá. Alguns de vocês vão estar incomodados. Bernardo, tá, parece que faz sentido o que você está falando, por um lado, porque, de fato, se eu fazia a caneta em meia hora, a gente fazia caneta em meia hora, a gente faz caneta em 1 minuto, a gente está gerando mais caneta, né? Então, a renda da gente vai ser maior. Antes a renda da gente era uma caneta por meia hora, agora é 30 canetas por meia hora. Então, de fato, a gente tem que estar ganhando mais. Então, as empresas vão estar dispostas a pagar mais.
Mas, de alguma maneira, o que você está falando me parece estranho. Por quê? Porque me parece que o avanço tecnológico está substituindo o trabalho. Como é que eu penso nisso? Então, antes eu precisava de um trabalhador, não muito qualificado, talvez, para produzir a caneta e para produzir muitas coisas. Agora eu não preciso mais. Agora todo o trabalho é mecanizado. E aí o que vai acontecer? Eu vou falar para você, olha, é verdade, mas quer dizer, o desemprego não foi para 100%, né? Se a gente fosse pegar os trabalhos que existiam há 100, 200 anos atrás, quase nenhum desses trabalhos existe. Hoje a população que está na agricultura, na pecuária, no campo, é muito pequena. A gente vai inventando outros trabalhos. Então, a gente deixa de fazer esse trabalho, mas a gente passa a fazer outros trabalhos. Agora, você precisa de menos gente para operar, para produzir a caneta de uma maneira mais manual, mas você precisa de muito mais gente para produzir e pensar nas técnicas de produção, nas máquinas, as coisas todas. A gente tem menos gente trabalhando na terra com a enxada e mais gente produzindo aplicativo para eu gravar esse vídeo para você. Só que aí eu vou ter que notar, mas olha só, importante, a pessoa que está trabalhando com a enxada na terra, ou que está carregando as coisas de um lado para o outro, não é necessariamente a pessoa que consegue pegar o trabalho para construir esse aplicativo que eu estou usando para gravar esse vídeo para você. Então, a gente agora tem, porque o avanço tecnológico deve beneficiar a gente como um todo. Antes a gente fazia uma caneta em 30 minutos, agora a gente faz 30 canetas em 30 minutos. Legal, mas todo mundo se beneficia? Não deve ser, né? Porque eu estou vendo que muita gente tem um trabalho, tem uma habilidade, tem uma ocupação que agora acaba sendo menos necessária. E, de fato, isso é verdade, né? Então, a gente pode pensar nos mercados de trabalho e, de uma maneira simplificada, a gente pode pensar, tá, tem um mercado de trabalho, um pessoal mais simplificado, que trabalha fazendo aplicativos como esse que eu estou usando. Tem um outro mercado de trabalho para o pessoal menos qualificado, que não consegue migrar para esse tipo de trabalho, para os trabalhos que estão sendo substituídos por tecnologia de informação, por máquinas e equipamentos. Como é que a gente pensa nisso? Então, em ambos os mercados, eu vou ter uma oferta. Essas são as pessoas que têm qualificação, que conseguem trabalhar em alguma coisa nesse mercado. Essas são as pessoas que não têm essa qualificação. E eu vou ter também as demandas. O que vai acontecer agora? Então, o que acontece quando a gente tem essas tecnologias que permitem que eu fale com vocês por esse vídeo? Então, vai ter uma demanda grande por os profissionais que conseguem fazer esse tipo de coisa. E uma demanda menor por profissionais que faziam outras coisas que foram substituídas por máquinas, por equipamentos, pela tecnologia da informação. Então, o avanço tecnológico de hoje vai, de fato, aumentar a demanda por profissionais que têm mais qualificação, mas vai diminuir a demanda pelos profissionais menos qualificados. Não sei se é assim sempre em todos os episódios de avanço tecnológico no mundo, tem discussões sobre isso, mas hoje, de fato, a tecnologia está substituindo o trabalho menos qualificado e está criando oportunidades para as pessoas que têm mais qualificação. O avanço tecnológico está aumentando a demanda de trabalho nesse caso, mas diminuindo a demanda. No geral, para a sociedade como um todo, é legal, a gente vai produzir mais caneta no final. Mas para essa pessoa aqui, a demanda tende a diminuir salário. E a gente se preocupa com isso. Por outro lado, se a gente consegue ter mais acesso à qualificação profissional, a gente consegue pegar umas pessoas que estão nesse mercado e trazer para cá. A gente consegue, então, diminuir a oferta de trabalho aqui e aumentar a oferta de trabalho aqui. Porque as pessoas com menos qualificação, que não conseguiriam fazer o tipo de trabalho que agora é mais demandado, ainda vão ter o efeito do choque que faz com que o trabalho dela seja menos demandado, mas elas vão estar em menor quantidade.
vai ter mais gente que consegue ofertar esse trabalho mais qualificado. E aí, no fundo, o que você tem? A gente tem, no final, então, uma espécie de uma corrida entre educação e tecnologia, ou pelo menos alguns economistas gostam de se referir a isso dessa maneira. E a ideia aqui é que a demanda por trabalho mais qualificado está sendo empurrada pelos avanços tecnológicos. Mais acesso à educação vai expandir essa oferta. A demanda pelos profissionais menos qualificados está sendo reduzida, enquanto a oferta também pode ser reduzida se a gente conseguir ampliar esse acesso à qualificação. O que vai acontecer com o salário depende da curva azul ou da vermelha andar mais rápido. Hoje a gente falou um bocado sobre o mercado de trabalho. Parte da ideia era tentar entender grandes tendências do mercado de trabalho, mas acho que a ideia principal era mostrar que a gente pode, com o mercado de oferta e demanda, falar de bastante coisa no mercado de trabalho. Você pode sair para a rua agora pensando nas ocupações, nos trabalhos, nos salários, pensando nesse tipo de representação. Vai perder um bocado de coisa, o ajuste fino você vai perder completamente, mas grandes tendências e grandes diferenças você pega com um modelo desse. Agora a gente está pronto para, a partir da aula que vem, falar sobre como é que a gente agora começa a pensar em políticas públicas nesse mundo. O que está funcionando, como é que não está funcionando. Isso a gente vai começar a falar na quarta-feira.